Olá, olá, meus caros. Estamos ao vivo. Vamos fazendo a noite, porque antes nós fizemos dia. Revelações, mais do que uma. E oração. E a temática de hoje, dia 3 de abril de 2024, é talismã. Ué, falar disso? Pois é. Talismã, que vem do francês, talismã, com N no final, e do árabe, talassim, vem do grego antigo telesma e significa conclusão, rito religioso, pagamento. E também vem do verbo telho, quer dizer concluo, faço um ritual. É um objeto que, segundo a crença do usuário, possui propriedades mágicas que fornecem poder, energia e benefícios ao possuidor, benefícios esses específicos. Ainda tem a organização da Ordem América da Aurora Dourada, que é um talismã definido como uma figura mágica carregada com força que se destina a representar. E aí, e na alquimia, se a gente aprofundar a simbologia, na história, vai ter outros significados. Tem até uma música aí, sertaneja aí, um álbum, que parece que é do Leonardo, fala talismã, enfim, ou do Eduardo Costa. Mas por que falar de talismã? Porque quem é que nos protege? É o amuleto ou é Deus que envia seus anjos para nos proteger? Quem é que nos protege? São os objetos? Ou a nossa fé, que é um escudo contra os dardos inflamáveis do maligno? E a nossa fé em Deus, obviamente. Mas que Deus? O Deus da religião? O Deus católico, evangélico, pentecostal? Não, um Deus de tudo. Porque eu estava vendo, inclusive, o Ed René falando sobre a questão, já até preguei isso, deve estar lá no canal Pregador Bruno G, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os judeus falam lá nas suas homilias ou na sua tradição, que seria Talmud, e eles se referem, faz referência à seguinte questão nessa frase: na visão de Abraão, Deus; na visão de Isaac, Deus; e subsequente, Jacó. Não é que Deus seja diferente, mas sim o ser humano tem a percepção de Deus diferenciado. Então, quando a Bíblia fala de Deus de Isaac, Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus, mas que para cada um teve uma diferença. Para Abraão, Deus mandou ele fazer o sacrifício. Para Isaac, o sacrifício que ele teve foi lutar por Rebeca. Para Jacó, o sacrifício foi trabalhar mais para ter Raquel, já que ele foi enganado pelo sogro Labão e ficou por um tempo com Lia, ou Leia. E assim sendo, trazendo para os dias atuais, cada um tem um Deus. Cada um diz assim: meu Deus é assim, meu Deus é assado. Recentemente até um conflito politiqueiro entre Silas Malafaia e Lula. Olha o Lula. O Lula disse: meu Deus é diferente. E o Silas disse: realmente, o meu também é diferente do seu. Na realidade, Deus é o mesmo. É a percepção de cada um que é diferente. E Deus compreende todas as percepções de cada um. Ele não condena muitas percepções. O que ele odeia é a falta de amor, empatia, respeito para com o próximo e a ele. Porque tudo tem a ver com amor, converge em amor. Não um amor bobo, otário, inocente, ingênuo, amor dos homens. Não. Ele é amor que não folga com a injustiça, mas sim com a verdade,
que não se ensoberbece, que não busca seus próprios interesses, que tudo espera, tudo suporta, conforme Paulo descreveu em 1 Coríntios 13, trazendo as características desse amor, as peculiaridades dele. Então, meus caros, Deus é o nosso porto seguro, nosso refúgio, nosso talismã simbólico, a nossa proteção, o nosso ritual, entre aspas. Nós não precisamos de gurus, de talismãs, literalmente, que seriam os objetos, ou objeto em si. Não. Nós precisamos apenas da conclusão do ritual, do rito, do processo, entre aspas, de Deus em nossas vidas. E para ter essa segurança, esse talismã, passa por uma prova. E nessa prova você tem que gabaritá-la. E o gabarito é é a letra do alfabeto. O, B, D, C. É o gabarito da prova. O, B, D, C. Você gabaritou a prova. Respondeu as 4 perguntas com as letras certas. É isso que a Bíblia fala quando Saul fez algo errado. O profeta Samuel disse lá para ele: se agrada o Senhor em sacrifício ou em obedecer, em obediência? Você andar com um talismã é um sacrifício. Andar com um amuleto é um sacrifício. Fazer uma procissão é um sacrifício. Fazer ou cumprir uma promessa é um sacrifício, que muitas das vezes tem a ver com o sacrifício de tolo, que a Bíblia fala. Agora, a sua obediência é uma maravilha. E a obediência é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Não adianta você andar 500 milhas para subir no morro, para buscar um santinho, uma santona, de pau oco, literalmente, ou de barro, de gesso. Não adianta você andar com um pesado madeiro, literalmente, fazendo uma procissão aqui e acolá. Não adianta nada disso. Isso é para o homem, para dizer, mas é fé. É uma fé ingênua. É uma fé bem criança, infantil. A fé verdadeira é prática, assim como um corpo sem espírito é morto. Fé sem obras, que não são essas obras tolas, iguais de fariseus para se mostrar aos homens. Porque se a religião fosse de Deus, essa que a gente vê por aí, ela pregava essas verdades da Bíblia. Porque Deus não manda ninguém estar carregando cruz nenhuma. A cruz, quando o Senhor Jesus disse, renuncia a ti mesmo, carrega a cruz de cada dia, é simbólica. A cruz simboliza as aflições, as apoquinhetações, tribulações que a gente passa nessa vida. Não é para estar com uma madeira aqui. Não é para estar ralando o joelho, andando de joelhos na escadaria. Não é para estar dando chibatadas em si, como eu vi num filme que relatava algo verdadeiro, até porque o filme é baseado em fatos reais, que o padre dava chibatadas nas suas costas porque andava molestando crianças, adolescentes. Aí toda vez que ele fazia esse pecado, ele batia nele. O pecado não saía, que era um sacrifício de tudo. Para você não pecar mais, você tem que cortar o dedo, como disse Jesus. Se a tua mão pecar, corta a tua mão. É literal isso? Ou é simbólico? Simbólico. E o que simboliza cortar a mão? Desviar. Se você é tentado a furtar, não vá naquele local. Você vai furtar. Se você é um larápio, ladrão, fuja.
Isso. Como o adultério. Se você é fraco, fuja da aparência do mal. Fuja, corra. Mão, pé, tudo isso. Estava vendo o vovô da lapada dando as pauladas dele, que eu concordo. Eu nem sei porque que ele continua na Assembleia daquele jeito. Como a Assembleia está agora, né? Na época dele era boa. E ele estava falando umas coisas lá, de adultério, e tiraram um camarada de um local, da Paraíba, e colocaram para o outro. Ou seja, ele não foi disciplinado, mesmo sendo pego no ato. Aí vai continuar a adulterar em outros lugares. Agora, se a convenção não fosse covarde, parcial, ela tirava o camarada, ó, cortava as asinhas dele. Ah, ele é adulto, então vamos colocar de disciplina aqui. Evitaria outros escândalos. Ou se o camarada fosse temente, ele dizia, não, convenção, eu não estou bem espiritualmente, me corta, eu quero banco, eu quero disciplina. Mas não, eles são amiguinhos. Aí um ajuda o outro, um tampa o pecado do outro. Isso é em toda a igreja católica, evangélica, maçonaria, tudo é isso. Um escondendo o erro do outro. Por isso que eles continuam a pecar, a denigrir pessoas, a enganar. Aliás, denigrir não pode falar, segundo a loucura no politicamente correto. É um debate, não é verdade? Porque está falando de negro, negrito. Não, a palavra não é racista. Ela tem um outro significado. Ah, não importa. Esse microfone aqui, uma parte dele não é negra, não é preta? É. Eu vou dizer o que é, que é afrodescendente. Meu cabelo não é preto? Eu vou dizer que é afrodescendente? Para com esse mimimi. Igual em igreja, religião. Existe um tabu. Você não pode falar de sexo, de coito, e fica tudo escandalizado. Não pode. Ontem eu falava com uma pessoa e eu falava do tema que eu sempre falei aqui no canal. Aliás, no outro. Acho que até aqui já falei. Que é a poluição noturna. Eu nunca vi ninguém falar de poluição noturna dentro de igreja. Eu tive que passar por uma experiência tão amarga para mim, por conta da culpa que eu tinha, para entender o que era, para pesquisar, para estudar. E hoje eu passo a informação. Já fiz um vídeo lá para as pessoas, para os jovens, principalmente, entenderem. Inclusive tem comentário lá. Obrigado, irmão, você tirou uma dúvida minha, você fez eu entender melhor a palavra. Amém. Porque é assim que a gente serve. Com nossos erros ou com os açoites que a gente acaba tendo, às vezes inocentemente, a gente aprende. Então, vamos parar com tabus, vamos parar com mitos, vamos falar a coisa literalmente, para resolver os problemas. O que adianta eu estar com um amuleto aqui, um talismã? Vamos direto à fonte, a Deus que criou o talismã. Um amuleto. Ou seja, a matéria-prima que fez o amuleto. Por que eu vou terceirizar a minha bênção? Por que eu vou pagar a minha bênção? Se Deus dá ela de graça, gratuitamente. O dom gratuito de Deus é a vida. Está escrito, Deus não cobrou nada de nós pela vida. Mas a religião, tudo é cobrado. Minha avó sempre dizia isso. E não é só na religião, na vida por completo. Você paga para nascer, para viver, para morrer. E dentro de instituição religiosa, a mesma coisa. Você paga para ter um amuleto, um talismã, o teu Jesusinho lá, o teu crucifixo, o teu voto de livramento. Você paga.
Você paga para ceiar, você paga para participar da Eucaristia, você paga para orar para os mortos. Tudo é pago. Ah, mas a igreja, o templo precisa. Claro. Por isso que nós vimos por aí o sofrimento de muita gente. Por quê? Muitas das vezes a pessoa não ajuda quem precisa, vizinho, familiar, e vai colocar quase todo o seu dinheiro como uma aposta, como uma loteria na igreja. Se você parar para analisar, é isso. Muitos têm o gasofilácio da igreja, CNPJ, como uma loteria esportiva. Ah, eu vou lá postar uns R$50, uns R$5, vai que eu ganho uma bolada, para que Deus me deu muita grana. Outros já vão até na certeza. Não, eu vou dar porque eu já sei que eu vou receber. Achando que fazer barganha com Deus resolve o problema. Uma coisa é você prometer a servir a Deus, aí você está agradando a Deus. Olha, Deus, prometo servir. Minha alma ser tua. Uma outra é você achar que Deus quer seu dinheiro. Deus é espírito. Deus não é matéria. Deus não é nota. Nenhum dinheiro na terra. E interessante que no Brasil, não sei agora, porque eu não ando observando, já faz tempo que eu não necessariamente lido com dinheiro, ou quando lido, nem investo direito. Mas no passado, creio que até hoje está escrito lá, Deus seja louvado no dinheiro. Mas qual Deus? Deus Mamon? O ídolo? Sendo louvado? E o verdadeiro não está sendo louvado por papel, coisíssima nenhuma. Aliás, por conta daquele papel, Deus seja louvado ali, e tem muita briga, muita morte, muita banalização, de tudo quanto é coisa, onde que tem suborno, corrupção dentro da igreja e tudo acontece por conta do papel, do vil metal. Essa é a realidade. Então, a gente tem que entender, meus caros, que as coisas funcionam de uma maneira totalmente diferente daquilo que a gente acha que é. Uma outra coisa a ser dita, Deus não precisa do teu bem material. Ah, não é dinheiro, é casa, é carro. Ah, vai fazer o sacrifício A, sacrifício B. Não é para fazer. Deus quer o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, apresentando um culto racional, inteligente diante dele. E qual seria o culto? Orar a Deus é um culto. Ler a palavra é um culto. Louvar a Deus é um culto. Pronto. Ajudar pessoas, se você pode ajudar com uma palavra de ânimo, é um culto. Ajudar, se for o caso, financeiramente, você pode, alguém, é um culto. Tanto é que a Bíblia diz, aquele que ajuda o pobre, empresta a Deus e Deus pagará o benefício. Veja, o que a Bíblia diz, né? Ajudar o pobre para você ter o benefício. Não é da instituição religiosa. Não é enriquecer a liderança. Salomão falou isso em Provérbios. E a igreja diz, não, é ajudar a igreja. Que igreja? Terceirizando, muitas das vezes, a filantropia. Você pode fazer literalmente no sentido integralmente, né? Aliás, pessoalmente, para a pessoa que você sabe que está passando necessidade. Você dá para a igreja acumula lá R$90 mil, digamos, doa em cesta básica 10 mil, o restante fica para ela, para os líderes religiosos, que fazem ali a poupança deles. Ou vão investir em títulos, vão investir na poupança, na renda fixa, na poupança não, na bolsa de valores, e você achando que está ajudando o homem de Deus, a mulher de Deus. Você acha que está fazendo o certo. O seu pastor é o seu talismã. E tem isso, né? A gente fala do objeto, mas quantas pessoas simbolicamente têm um talismã que não é Deus, não é objeto, mas são homens. Eu passei próximo de uma igreja, não vou citar essa igreja porque, enfim, essa turma acha que eu sou o hater deles.
E aí, toda vez que eu passo perto dessa igreja, eles ficam cantando alto perto de mim. Eu fiz que nem escuto. Eu achei engraçado e eu ri a beça. Quando a pessoa está cantando, o Senhor é meu pastor. E eu disse assim, o líder da tua igreja é o teu pastor. Porque se fala um ai dele com comprovações, você fica louca. Fica louco. O talismã dessa turma é o pastor. Da igreja. O talismã, às vezes, né, no outro cenário, é o irmãozinho lá que está pregando, que tem fã. Ou, no caso, a igreja católica, o padre, o sacerdote, o papa, pai, seguia homens, rudimentos de homens, ter homens como Deus na terra. Tem um vídeo, isso ali me chocou muito, que eu fico pensando, em pleno século XXI, a era do conhecimento, tão fácil aprender muita coisa, o básico da vida, só dá um Google. E as pessoas dizendo uma coisa dessa, pode ser que essa pessoa até ganhou para dizer isso, mas teve uma aí que disse que Valdemiro Santiago é o Deus na terra. Eu cito o nome porque está ouvindo, já está falando isso. É Deus no céu, Valdemiro Santiago na terra. Deus na terra. É ou não é uma idolatria isso? É óbvio que é. Eu aqui no meu canal chego a censurar os comentários de pessoas que dizem, eu sou teu fã. Eu não quero ter fã de maneira alguma. Não quero fanático. Eu prego contra o fanatismo. Admiradores, tudo bem. Agora, esses santos por aí, eles gostam de ser talismã dos outros, de serem idolatrados, de terem fãs. Eles gostam. Por isso que estão ricos, porque os fãs fazem de tudo. Ficam até pelados para ajudar eles. Em todos os sentidos. Dão tudo que eles têm para agradar o ídolo. Isso é ou não é fanatismo? É óbvio que é. Isso é ou não é ser talismã, no caso dos ídolos? Ou, para os fãs, ter o talismã, o pastor queridinho? Não estou sendo contra a admiração. Eu estou pregando aqui contra idolatria, que não é só, como muitos gostam de pregar, né, contra a Igreja Católica, os amuletos, os bonecos lá, as representações, não. São pessoas. E existe muita idolatria na seara evangélica. Ah, como existe. Tanto é verdade que se nós não tivéssemos idolatria, nós não tínhamos líderes religiosos ricos, nós não tínhamos o foro privilegiado desses líderes, que eles podem pecar, e inclusive ter a audácia hipócrita, cara de pau a pachorra, de condenar os outros, de atacar os outros. Mas quando eles pecam, vem com desculpa, e os fãzinhos lhe ajudam, passando pano. Essa é a realidade. Agora saiba que tudo isso é errado. Em nome de Jesus, liberte-se disso. Meus caros, por hoje é isso. Já que eu fiz de noite revelações e orações, isso é revelação. São revelações do dia a dia, da vida, das experiências com Deus. Vamos orar? Boa noite a quem chegou aí. Bom dia, boa tarde, aqueles que vão ver no gravado em outros horários. Que deixe o seu like, se gosta desse tipo de conteúdo, que para mim, é o meu carro-chefe, que eu mais adoro, a minha coqueluche. Pregar, falar verdades. Muitas das vezes as pessoas não querem ouvir, mas é necessário para a gente avançar para o nosso bem. Ontem também eu vi uma coisa, eu estou me lembrando agora, um vídeo que falava sobre mentira social. E essa é a realidade. Muitos de nós cometemos muitas mentiras sociais. Tipo, alguém pergunta para você, você está bem? Você diz, eu estou. Não, você não está nada bem. Por que você diz que está bem? Para não ter que estar falando muito da sua vida.
para não estar levando coisa ruim para o trem, sua dor. E esse é um exemplo de mentira social. Como existem tantos outros. E aí, isso é pecado? Pode ser. Pecado contra si mesmo. E por outro lado, pode se encaixar naquilo que Salomão falou. Não seja demasiadamente ímpio nem justo. Não seja verdadeiro toda hora, ou justo toda hora, porque senão te destruirias a ti mesmo. Nem todos precisam saber da sua dor, porque nem todos vão poder lhe ajudar, ou não querem te ajudar. Ou se ouvir as suas mazelas, vão ainda zombar de você. Você tem que ter confiança para dividir as suas intimidades ou as suas falas, eu diria, os seus sofrimentos. Porque é tão bom ter alguém que lhe ouve, lhe entende e às vezes até te ajuda. Se não pode ajudar, no mínimo te entende. Agora, você falar qualquer coisa para qualquer um, para te zombar, para te humilhar, para te sacanear, não adianta nada. Mas isso é a direção, a gente não pode falar com qualquer um. Principalmente a pessoa que diz que é boa a pessoa, né? Eu vejo não é. Ela só quer saber da sua vida, fazer uma fofoquinha da sua vida e mais nada. Só isso. Quantas pessoas chegam até a gente, oi, tudo bem, só para saber. Esses são verdadeiros fofoqueiros. Se interessam não pela pessoa, e sim por aquilo que a pessoa faz. Para, às vezes, invejar, destruir os sonhos. Por isso, não conta os seus sonhos. José foi contar os seus sonhos para os seus irmãos, eles perseguiram, venderam ele e mandaram ele para o Egito. Tem coisa que a gente realmente não pode falar para ninguém, só para Deus. Uma outra coisa, tem uma reflexão aqui nesse canal sobre isso. Uma época também eu era muito ingênuo, que eu falava com as pessoas para me ajudar. Sei lá, no começo, lá, 20 e poucos anos, 20 anos. Arranjar um emprego, arranjar isso, enfim, né? A gente foi criado sem pai. E, na realidade, eu tive meu pai, que foi meu avô até meus 16 anos. Depois que ele morreu, a gente ficou um pouco desnorteado. Aí o pai da gente, uma vez ou outra, via, o literal, né? O biológico, porque minha mãe é separada do pai, porque ia fazer mais de 30 anos. Me deixou quando eu tinha 2 para 3 anos. Então, a gente desnorteado, porque a gente precisa de um pai para dar um norte, vai por aqui, vai por lá. Não, aí a gente teve que aprender tudo sozinho, levando paulada. E eu fiz o comentário dizendo o seguinte, que nessa época que eu era ingênuo, e também até na fé eu estava engatinhando, eu falava as coisas, eu pedia ajuda, e as pessoas não estavam nem aí para mim, me humilhar, fazer gato de sapato, como um certa feita fez, vem cá, vou arranjar algo para ti. Chegou lá, me enrolou, disse, vai lá no outro dia, eu fui, insisti, no fundo, disse na minha cara que não ia me ajudar. Por que eu não disse literalmente na hora? Não posso te ajudar. Não, ele me enrolou 3, 4 vezes para dizer que não podia me ajudar. Isso é uma canalice, uma sordidez danada. Eu fiquei tão puto com isso. Eu era jovem, isso é coisa de 15 anos atrás, praticamente. Ainda sou jovem, né? Mas eu tinha 20 anos. E eu disse, meu Deus do céu, tá tudo fechado. Eu fui orar, fui buscar Deus. Também tinha a ver naquela época que eu estava assim, mal espiritualmente, porque tinha saído de igreja e culpava a Deus, aquela coisa. Até que Deus falou comigo nesse sentido. E eu disse nesse vídeo, tá aí no canal, contando mais ou menos essas histórias, que quando eu aprendi que eu devo me humilhar diante de Deus para as coisas resolver, e não diante dos homens, quando eu entendi isso, a minha vida foi de vento e popa. Mudou tudo. Não se humilhe para homem, coisa isso nenhuma. Para mulher, para ninguém. Claro, se você está necessitado, você fala. Só fala, estou necessitado. Pronto, não precisa mais baixar as calças não, entre aspas. Ore a Deus. Porque o Deus, Criador dos céus e da terra, vai encaminhar tudo. Foi Deus que disse para Abraão, sai da tua parentela, você vai ser um pai de multidões. Ele obedeceu. Você precisa ouvir a voz de Deus, não a voz do homem. Muitas das vezes o homem é usado pelo diabo para te amedrontar, para te humilhar, para zombrar da sua vida, para te apequenar. E aí você tem que ter o santo forte, talismã forte, entre aspas, que é a fé.
um Deus Altíssimo. Confiar nele, se humilhar para ele, não dividir determinadas coisas com pessoas que vão fazer de pouco, fazer de palhaço. Porque o que mais tem é gente sendo usada pelo diabo ou pelo seu próprio espírito terrível para isso, para fazer você de palhaço. Mas, em nome de Jesus, você vence. Tendo essa força, confiando no teu taco e em Deus primeiramente. Se é para se humilhar, se é para derramar lágrimas, se é para chorar, se é para confessar, confesse diante do Senhor. Ore espiritualmente, mentalmente, quer dizer. Se tiver que falar, fale. Como o Senhor Jesus disse, entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore a Deus. Porque ninguém precisa ficar vendo se você está orando, o que você está pedindo. É você e Deus. Por isso que a religião é tola. Igual eu falei no outro, eu tenho que falar isso porque é a Bíblia. Por não vir dizer que eu estou contra a religião dos homens. Até sou mesmo contra crentes, ou evangélicos, católicos. Não é isso, é a Bíblia, meu filho. É a Bíblia. Você não leu a Bíblia, não posso fazer nada. Meu filho e minha filha. Assim, eu já posso ser pai na fé de muitos. Eu tenho quase 20 anos de convertido. Aí você vai numa igreja, está aí os berrando lá na igreja. Ô, Senhor, faz cura aqui. Não, Jesus não ensinou isso. A ficar nas sinagogas ou nas igrejas berrando, não. Ah, mas Paulo e Silas estavam na prisão e a igreja estava orando. Mas a Bíblia diz que eles estavam gritando. Será que não era uma oração silenciosa? Até porque aquela igreja era perseguida. Se o Império Romano visse que tivesse oração, podia matar eles. Você tem que entender a história e todo o contexto. Então, é orar em casa. É orar no silêncio. A casa de Deus é casa de oração. Sim, exatamente. Mas não diz necessariamente como é que é a oração. Você pode estar berrando, gritando, ou orando simplesmente em espírito. E para mim é o mais correto. Agora, no meio pentecostal, se você não for para uma igreja berrar, gritar, falar, você está sem unção, você está sem o Espírito Santo, você não é nada. Eu passei por essa experiência, porque quando eu recebi o dom de línguas, e eu não sabia como lidar com aquilo, eu falava alto, eu pregava nas orações, eu falava em línguas alto e tal. Depois eu fui entendendo que o Espírito é sujeito ao profeta, não é da Bíblia. Eu disse, é sujeito a mim, se eu quiser fazer isso aqui eu faço, se eu não quiser eu não faço. Depois eu fui entendendo que isso não denota santidade, eu berrar ou não berrar. Isso não quer dizer nada, mas a igreja... Aí eu comecei a orar só em espírito, e a igreja ficava lá ajoelhado, quase uma hora só em espírito. Aí, e lá no murmurinho deles, eu vendo, lá, tá em pecado, hein? Tá em pecado. Perdeu a unção, hein? Tá olhando para jovens. Deve estar na masturbação. Numa época que eu sabe disso. Acontecia só poluição noturna, não tinha nenhuma. Talvez lá no começo sim, mas quando eu recebi o dom ali, não. E aí, só falando, porque ele julga pela aparência. Mas a Bíblia não fala nada disso aí. Então, ore ao Senhor em casa. É a melhor coisa a fazer. Ou na rua, ou em espírito. A melhor coisa a você fazer. Essa é a revelação. Por isso que as revelações, às vezes, eram certeiras. Porque as pessoas, os reveladores Kodak, escutavam que você estava pedindo ali em oração alta, ficava te ouvindo, né? Aí por isso, aqui tem um irmão que está quase morrendo. Está pedindo a Deus para curar de uma enfermidade. Claro, ele estava escutando que você estava pedindo para Deus curar a tua enfermidade. Deixa ele ser ingênuo. Vai ser um cristão igual o de Bereia, que examinava tudo para ver se era verdade. Examinar tudo e retenha bem, que a Bíblia diz. Deus, Jesus, não quer que a gente seja tolo, sistema, do que quer que seja. Ele manda nos examinar bem as coisas. Ok, meus filhos? Vamos orar. Aqui, essa oração, assim, para a bênção, para as pessoas, tudo bem, isso aí é Bíblia. Orar sobre as cabeças das pessoas, posição de mão, também é Bíblia. Eu estou dizendo aquela oração mais profunda, mais íntima. Você quer se entregar a Deus mesmo. Aquela oração de Ana, ela ia para o templo, balbuciando lá, nada saía da voz dela, e o Eli já dizia, igual os da igreja que eu falei, está em pecado, hein? Está embriagada. Ana está embriagada.
Porque a gente não ouve ela berrando. Mais ou menos assim. Né? Vamos orar a Deus agora nesse exato momento. Pai eterno, muito obrigado por essas palavras. Em nome de Jesus Cristo, venha, Senhor, perdoar nossos pecados, nos ajudar. Ajude, Senhor, a cada um que necessita nesse exato momento. Conceda a tua bênção que nos enriquece, ó Pai. Livra-nos de todo mal. Cura enfermidades. Liberta oprimidos, ó Deus. Levanta o caído. Ajuda aquele que precisa da tua ajuda espiritual, financeira, material, física. Opera sinais e maravilhas em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Contempla o choro, a lágrima de cada um. Enxuga, fazendo um milagre extraordinário. Muito obrigado por tudo, por esse momento de oração, de súplica. Venha cada vez mais falar conosco, assim que pedimos e te agradecemos. Guarda todos nós, nossos familiares, nossas vidas. Seja verdadeiramente o nosso talismã, o nosso escudo, a nossa força, a nossa fortaleza, nossa proteção. Amém e amém. Louvado seja Deus. É isso, ainda... Lamentavelmente, nós temos pessoas que acham que essa coisa é tão simples de pregar e orar que é religiosidade. Outros acham que isso não serve para nada. Só se tiver a bendita revelação, naquela revelação, você sabe, né? É só Deus na causa. Isso que eu acabo de fazer é bíblico. Eu vou dizer melhor, é cristão. É o culto que Deus quer. Abraço e até a próxima. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus.